Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando a você a entrar lá no Face, programa Trilha Social, para você ver quantas pessoas, conhecer todas as pessoas que já passaram pelo nosso programa. Tantas pessoas que fazem o bem, tantas pessoas que dispõem de um tempo de voluntariado para ajudar outras pessoas. Isso chama-se empatia. Quando nós temos empatia, nós nos sentimos parte do outro também. Isso é muito importante. Então, você se percebe assim, você já tem essa consciência de que o outro faz parte também da sua vida, que tudo que acontece na casa do vizinho reflete na sua casa e tudo que acontece na sua casa também reflete na do vizinho e reflete na sociedade. É assim que nós temos que olhar para a vida, sabendo que nós precisamos uns dos outros e devemos fazer as coisas que são corretas, não porque simplesmente você é bonzinho, mas porque é o correto. E fazer o que é o correto faz com que a sociedade toda ganhe. É o jogo do ganha-ganha. E eu vou deixar uma reflexão para vocês que é bem dentro de tudo que nós vamos falar no nosso programa e com a pessoa que nós estamos recebendo hoje. É uma frase, é uma reflexão que diz assim: ama. Ama porque o amor é a chave da vida. Veja, é por amor que nós iniciamos a nossa vida. O amor do nosso pai e da nossa mãe é que nos trouxeram a vida, nos deram a vida. Crê. Acredite com toda a força, porque a fé é a chave da esperança. Nós não podemos perder a esperança. A esperança é aquilo que nos move todos os dias, porque nós sempre estamos em busca de um objetivo, de abrir portas, de encontrar novos caminhos, de sermos vitoriosos naquilo que nós fazemos de bom, sermos reconhecidos e também compartilhar o que nós temos de melhor. Sorria. O seu sorriso pode ser a única coisa que alguém que está na sua vida e está ali no seu dia a dia pode receber naquele dia de positivo. Existem tantas pessoas precisando do seu sorriso. O sorriso é a chave da amizade. Como é importante ter amigos. É muito difícil a gente levar uma vida sem amigos, não é verdade? Como é bom quando nós estamos tristes, podemos saber que podemos contar com alguém, dar uma ligação e aquela pessoa nos receber, nos acolher com palavras gentis, com um incentivo para que a gente supere as nossas dificuldades, mas que também a gente possa compartilhar aquilo que nós temos de bom. E confia em Deus. Confie sempre, porque é a chave da eternidade. É da onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. É a grande porta do retorno à casa do Pai. Um dia, todos nós nos encontraremos lá. Então, vamos procurar fazer o melhor que nós podemos agora. E nós vamos agora receber aqui no nosso programa uma pessoa que faz a sociedade melhor. Ele é empreendedor, educacional. É o Dilson Costa e ele também é professor. E aqui eu rendo a minha homenagem a todos os professores, porque sem vocês a nossa sociedade seria muito mais pobre, em todos os sentidos. Então a todos vocês professores, vocês são os nossos verdadeiros heróis. Vocês são as pessoas que nós devemos render o nosso agradecimento, porque vocês nos ajudaram a chegar até aqui. Obrigado a todos os professores, de coração. E obrigado a você também, Dilson Costa, que está aqui no nosso programa hoje para falar um pouco de todo o trabalho de sua vida e desse caminhar para que outras pessoas possam olhar para você, Dilson, e saber assim: eu gostaria de fazer o caminho que ele fez. Muito prazer em receber em nosso programa. Maravilha, Maristela, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui
com vocês, com a sua audiência, e poder partilhar um pouco dessa história de vida e desses contatos que a gente vai ter com outros seres humanos, que vão fazendo com que a gente aprenda a viver melhor, a trabalhar com um brilho nos olhos, com alegria, e acreditar sempre em cada um, a força que tem cada um, esse amor, esse jeito de ser. Então, para mim é um privilégio estar aqui nesse momento. Estou me sentindo inteiramente em paz, sereno, para que a gente possa conversar e trocar essas ideias aqui maravilhosas nesse momento. Dilson, você é professor, mas você nasceu onde? O que te fez fazer essa jornada? Como é que foram seus pais? Aonde nasceu esse brilho nos olhos pela educação? Que legal, maravilha. Eu sou goiano, mas já me considero alagoiano, porque já moro aqui há mais de 20 anos, né? Mas nasci em Goiânia, meu pai é goiano, minha mãe é alagoana. Então, a gente já vem com dessa mistura. Já tem uma raiz aqui, né? Sim, com certeza. E outra raiz que eu tenho aqui é a minha filha. Minha filha já tem 16 anos, a Luísa, já nasceu aqui. Minha esposa é mineira. Ah, ela já é fruto, hein? É, com certeza. Tá vendo? Você já tem a raiz, que é sua mãe, e o fruto, que é sua filha. Exato. E vindo junto com essa mineira, a Ruth, minha esposa, que a gente aprendeu a amar e querer muito bem essa terra, exatamente pela raiz que a gente já tem e pelo o fruto que já está aí, que é a nossa filha querida. E você, como é que nasceu esse brilho nos olhos pela educação? Em algum momento, porque todos nós, em algum momento, vamos escolher a profissão que nós queremos. E às vezes, quando a gente não escolhe, é escolhido pela própria profissão, né? Como é que foi na sua vida a questão da educação? Como é que ela entrou dentro da sua história? É fantástico você fazer essa pergunta, que aí eu retorno e vou olhar um pouco lá para trás. Eu venho de uma família que tem vários professores já, mas essa paixão pela educação veio devido à minha formação também. Eu trabalhei, eu entrei já com uns 18 a 19 anos no seminário, então eu fiz filosofia, fiz teologia lá em Salvador, e aí quando eu fui para Belo Horizonte fazer a teologia, eu comecei num trabalho de inserção, a gente começou a trabalhar na área de educação. Agora, quando você me pergunta se eu vou mais a fundo, antes mesmo eu trabalhei muito em grupos de jovens, né? Então aquilo ali, de certa forma, já atuou na minha formação e até me fez ser um professor diferente, porque eu não venho de uma formação pedagógica mais tradicional. No grupo de jovens, mesmo quando você está sendo líder ou coordenador, a sua estratégia ali é fazer com que os outros participem e que os outros cresçam. E aí não dá para você ficar falando sempre sozinho, né, de certa forma, fazendo as coisas direcionadas. Pelo contrário, você tem que buscar envolver as pessoas e usar novas estratégias que eles participem. Então, eu percebo que uma metodologia foi surgindo, uma maneira diferente de ser professor, surgiu também, vem muito essa raiz aí, de grupos de jovens e de toda a experiência que eu fui vivendo também numa comunidade. A gente ia para uma comunidade, descia, eram comunidades mais carentes, então a gente trabalhar ali, lidar com as pessoas, lidar com as crianças e às vezes fazer alguns resgates, né? E quando a gente vai para uma sala de aula que às vezes é mais fechado, se a gente não estiver atento, e como o tempo é muito formal, a gente termina burocratizando uma aula e termina se afastando. Então, esse espaço, acho que essas duas experiências, tanto do grupo de jovens, como a experiência da formação filosófica e teológica, de fé, me ajudaram, com certeza, a ser um professor de maneira diferente. Quando você fala da questão de ser um professor diferente, a gente percebe na sua fala que a educação, ela é uma construção também, porque em todas as escolas, né, em todas as universidades, você recebe uma metodologia, uma estratégia de trabalho, um passo a passo. Mas veja, se seguindo aquela metodologia e estratégia e o passo a passo desse certo para todos estariam muito bem colocados, mas a gente percebe que, na realidade, aquela metodologia, aquele passo a passo é apenas
são apenas indicadores. O que cada um vai fazer com aquele conhecimento recebido vai fazer a diferença. No seu caso, a diferença se fez porque você teve um olhar ampliado para aos jovens que você trabalhava. E pensando nisso, me vem assim à mente, e eu gostaria de saber a sua opinião, que a educação ela precisa de ter uma grande reformulação na maneira de ensinar. O que você acha? Perfeito, essa é uma pergunta que eu já venho trabalhando aqui e até mesmo me questionando como ser um professor cada vez mais diferente e adaptado a um novo modelo. A gente percebe que esse modelo ruiu, né? Um modelo ainda tradicional do século XIX e século XX, que era um modelo para formar ali pessoas para o mundo do trabalho, da indústria, da fábrica, de repetição. E, de repente, hoje a gente está num universo onde precisa da criatividade, precisa do envolvimento, precisa do protagonismo. E como formar jovens e ajudar os jovens a ser protagonistas num modelo que é muito direcionado, muito autoritário. E isso não é culpa dos professores ou da própria escola, mas é porque a formação que a gente teve. É até interessante quando você diz isso, porque eu, na verdade, eu fiz filosofia primeiro, teologia, e quando eu entrei novamente no universo da educação, é que eu fui fazer pedagogia. Então, a pedagogia que, mesmo vinda de um modelo meio tradicional, mas ela já estava uma visão ampliada por causa da filosofia e por toda a experiência na comunidade que a gente estava vivenciando. Então, isso fez com que todas as vezes quando eu entrava em uma escola, eu já começava a perceber qual era a realidade da escola. E outra coisa interessante, que eu sempre trabalhei com disciplinas que, na verdade, você tinha que trabalhar com a escola quase toda, o ensino religioso, filosofia, sociologia, é uma aula por turma. Eu cheguei a trabalhar com 32 turmas, 32 diários, imagine. É por isso que a gente tem que agradecer esses professores dedicados e que trazem essa transformação. Eu tiro o meu chapéu, não estou com chapéu, mas eu tiro, sabe, o chapéu, eu tiro toda o que é necessário a gente tirar de dentro do nosso coração para oferecer e lutar também para que todos os professores tenham mais direitos, que eles tenham também a remuneração adequada para o trabalho que fazem, porque afinal de contas, um professor ficar numa sala de aula, às vezes com 30 alunos, como você disse, várias turmas, e isso dioturnamente, com todas aquelas diferenças, ele precisa de ter uma base psicológica, emocional, uma formação e uma vontade, um amor pelo que faz, para superar todos os dias e ajudar os alunos também a superarem suas limitações. Então, olha só, você falando e eu lembrando do momento seguinte, às vezes eu entrava numa turma de 6º ano, né, falando do ensino religioso, e depois ia para uma turma de 3º ano do ensino médio, onde a gente estava falando da filosofia e do ateísmo. Então, assim, como é que era a cabeça? Era de 40, 50 minutos, eu já saía de uma sala do 6º, já ia para um 3º, depois já ia para um 8º, um 9º. Então, assim, ao longo da semana, a cabeça da gente, não, semana não, de uma aula para outra variava, e aí eu percebia que não tinha como manter uma aula tradicional, porque, inclusive, até quando ele passava uma atividade, virava um volume de atividades. Então, o que eu percebi? Era importante envolvê-los dentro dos projetos, e aí a gente começou a utilizar a metodologia fazendo seminários, trabalhos em grupos, questionamento, projetos em que eles pudessem produzir e se apresentar. Então, essa metodologia que está vindo à tona hoje, agora que eles chamam do movimento maker, né, que a sala de aula é invertida, usar a tecnologia. Então, eu percebi, e à medida que era possível, dentro da minha época já, a gente já começou a introduzir elementos da própria tecnologia para tornar a aula mais atrativa, mais dinâmica e mais participativa. Essa questão de tornar a aula mais atrativa e mais participativa, e nós estamos passando por algo que, na realidade, iria acontecer em algum momento, mas que foi adiantado por esse processo da pandemia, que é o fato de que nós estamos agora sem poder, né? Os alunos não vão à escola, então é tudo remoto.
é tudo através da internet, do Zap e dos meios das redes sociais. Como é que você vê essa transformação? Você acredita que depois de nós passarmos por todo esse processo, e assim que nós tivermos a vacina, as escolas serão as mesmas depois, e os professores também? É incrível que na cabeça de alguns educadores ainda acha que vai voltar à sala de aula e vai estar tudo da mesma maneira, né? Então está perdendo às vezes uma oportunidade de se transformar. Eu vejo que esse momento de crise para a educação tem sido extraordinário. Né? É claro que a pandemia, não com tanta perda, tanta vida, mas para a educação tem sido um momento de aceleração para que essa transformação aconteça. Qual o maior desafio? A gente conectar com os nossos alunos, né? E muitas vezes a gente estava numa sala de aula tradicional desconectado com eles, porque a gente vinha de uma postura autoritária, de um jeito de fazer, e quase não via o sonho nem a realidade do jovem, do adolescente que estava aqui. E agora a gente está percebendo o quanto é importante exatamente as competências socioemocionais, como a gente precisa lidar com os nossos medos, os nossos receios, e isso dentro do universo da sala de aula, como criar essa empatia e conectar esses estudantes. Então, assim, a escola está mudando de uma maneira exponencial, vamos dizer assim, e é preciso a gente também, nós, enquanto professores, mudar as nossas crenças, redefinirmos os nossos modelos, os nossos paradigmas, para que a gente não fique indo para trás, né? Que a gente possa caminhar junto com essa... E olha com outra coisa, essa cultura colaborativa que a Conexão pede, né? Então, às vezes, eu não consigo acessar um programa, eu peço a minha filha. E aí? E aí, às vezes, a gente vê com uma criança e ela fala, faça assim, tio. Olha que legal, que gostoso. A gente, em vez de ver isso com uma ameaça, que bom ver o seu estudante, seu aluno sendo sujeito e fazendo acontecer, e ele se sentindo importante, porque ele cresce empoderado, e isso é fascinante. Não é isso que a gente sempre propôs na educação, né? Resgatar e fazer com que ele possa descobrir seus dons, suas habilidades, e aí isso é fascinante. Então, o grande desafio é a gente mexer na nossa mentalidade, porque isso mexe no nosso posicionamento, porque nós tínhamos a vez e a voz e davam a nota, né? E descobrir que agora a gente precisa ainda mais se abrir mais, aprender mais e aprender juntos e de maneira colaborativa. Acho que isso é fascinante. E quando você fala da questão colaborativa, eu penso o seguinte, que antes da pandemia se proibia a utilização de celulares dentro da escola. Se proibia utilizar redes sociais. Alguns professores que já tinham uma mentalidade mais avançada, para evitar ter que pedir que o aluno não entrasse com o celular, ele então utilizava o celular para que eles fizessem pesquisas de forma inteligente, dessa forma, ser proativo. Então, a proatividade do professor, que estava, muitos professores acomodados, como você disse, naquela situação muito autoritária, eles hoje vão ter que rever a sua postura. E eu sei que a pandemia tirou muitos professores daquela zona de conforto. E o mais incrível é que, na verdade, a gente já estava vivendo uma crise e a gente já estava sentindo que tinha perdido a conexão com os estudantes, né? Então, por mais que você captar a atenção dos meninos numa sala de aula de 30, então está muito difícil. E a gente, de repente, com essa parada, a gente percebe, é preciso redefinir. Eu lembro de algumas atividades que eu já fiz até uns 10 anos atrás, já utilizando a tecnologia, que foi um texto que uma aluna chegou para mim e disse, pensei em você, olha que legal, com o texto do Chaplin, que falava sobre olhe e sonhe. Na hora que ela me entregou, eu estava dando aula de empreendedorismo na escola, eu falei, que legal. Na hora que eu li, fiquei arrepiado, estou arrepiado de novo. E aí, o que eu poderia ter feito? Guardado, né? Mas naquela hora me veio já um insight, eu falei, li para a turma. Né? Agradeci e falei, poxa, que tal a gente transformar esse poema aqui, essas frases, utilizando o Movie Maker, a tecnologia, colocando figuras e colocando música. Tem uns trabalhos extraordinários que já estão naquela época, uns 10, 15 anos atrás, no YouTube, chamado Projeto Olhe e Sonhe. E você vê que sensibilidade, cada aluno, eles colocaram as músicas, Enya, e fizeram a junção das fotos com
de maneira que, olha só, uma pessoa que vem trazer um presente, a coisa acontecer, virou um projeto. Na realidade, ela trouxe uma aula para você, porque quando você fez essa proposta para o aluno, você fez com que ele tivesse que pensar em cada frase, porque o que nós precisamos dentro da educação, o que é necessário é ajudar o aluno a aprender a pensar. Eu tenho certeza que passar conhecimento, você pode passar, mas como pensar, como você vai utilizar esse conhecimento é que vai fazer a diferença. Então quando ela trouxe para você esse texto e você redistribuiu, né, compartilhou o texto dela, primeiro você valorizou o que ela fez. Você olhou para ela e disse assim, puxa, que iniciativa maravilhosa. Com isso você incentivou e tenho certeza que talvez esse seu gesto vai permitir para ela, no resto da vida dela, ela lembrar desse momento e se sentir empoderada todas as vezes que ela tiver uma ideia e querer expor essa ideia. Porque muitas vezes dentro de uma sala de aula, um aluno expõe uma ideia, o professor coloca aquele aluno para baixo e ele depois fica tímido o resto da vida, ele não consegue mais se expor. É como se você tivesse dado um comando para ele. E quando você pediu para que eles associassem desenhos junto com a frase, eles tinham que pensar na frase para pensar no tipo de figura que eles iam colocar. Então, olha que forma maravilhosa de colaborar com os alunos a refletirem sobre um tema. Legal, e aí eu me lembrei até de uma realidade diferente. Eu dando aula de sociologia na escola do noturno, e todo empolgado, eu dava aula muito em escolas particulares, de repente eu fui para o meu primeiro ano em escola pública, e aí falando sobre consciência crítica, e um aluno falou, professor, isso aí não dá em nada, sempre foi assim e continua sendo assim. Aí, olha, foi o contrário, né? E eu poderia ter ou tomado aquilo como, até ou, às vezes a gente acha que é uma agressão ou coisa, ou poderia simplesmente falar, fique quieto aí, menino. Eu falei, o quê? Não vai dar em nada, então acabou a aula. Aí eles assustaram, eu falei, acabou sim, parou. E aí falei, faça o seguinte, por favor, reúna aí em grupos de 4, 5 e comece a escrever quais são os principais desafios da nossa escola agora. E eles começaram a escrever. Quando eu saí, eu já saí da outra turma com a mesma dinâmica. Sabe o que aconteceu? Isso virou um documento que a gente, eu mal tinha chegado na escola, que a gente entregou isso para a direção, na reunião dos professores, os professores e a direção falaram, vamos fazer isso, foi para o conselho, do conselho transformou um documento que a gente foi para a Secretaria de Educação, que é a secretaria até que ruiu ali naquele momento, que era a antiga secretaria, de lá a gente foi encaminhado para um projeto chamado Protagonismo Juvenil. Nós ganhamos um prêmio pela inscrição lá, um valor, nós transformamos um espaço da escola, que era quase que um lixo, que tinha lá um terreno baldio, em uma mini quadra, fomos para a terra do Pedro Teixeira, porque a escola chama de Pedro Teixeira, nós fomos para a terra dele, fizemos um documentário com esse valor, os meninos todos filmando, e de repente nós fizemos um mutirão para fazer a quadra. E uma coisa mais linda que aconteceu foi o seguinte, um dos alunos no noturno, ele era mestre de obra, e nisso tem uma foto minha lá, em que eu estou com a pá, e ele está indicando o que fazer. Então isso é bonito, é lindo você ver. Ali ele era o mestre e eu era o servente, vamos dizer, o professor servente. Que mal tem isso? É a gente reconhecer a competência, e foi lindo a gente perceber. Eu tenho essa foto até hoje e para mim me marca muito a questão da gente ser aprendiz, um professor aprendiz, e ver que a gente pode absorver e aprender com o outro, o mestre e o professor. Foi muito legal. Isso demonstra que nós viemos ao mundo, todos nós viemos para servir. Ninguém é melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Porque um empresário, se ele não tiver os seus funcionários que estejam ali dentro do seu trabalho, servindo aquele empresário que tem o dinheiro, mas ele precisa de toda uma rede de funcionários para que aquele produto exista e ele possa ganhar dinheiro, da mesma forma, a pessoa que trabalha na sua casa, que cuida da sua casa, a pessoa que constrói, né? A casa onde você mora, alguém construiu. Então, essa consciência de que nós servimos uns aos outros, se todo mundo tivesse essa consciência e essa humildade, o nosso mundo, a nossa sociedade estaria melhor ainda, não é verdade?
Mas eu agora queria falar de uma coisa que eu sei que você está aí com um projeto no forno, que é o seu livro. Me fale dele. É um livro que fala das chaves que abrem as portas. Quantas vezes nós estamos com uma chave, mas não sabemos qual é a porta, e às vezes a gente está na porta e não tem a chave. Como é que a gente faz? Que coisa maravilhosa. Essa chave aí é um acróstico, né? E tem uma força que ela vem já da definição de competência, a primeira, né, quando nós, enquanto até educadores, não sabíamos, estava falando competência, habilidades, atitudes, então eles falaram sobre o chá, né? Então, o que seria a competência? É você saber utilizar, lançar mão do seu conhecimento, da sua habilidade, e ter atitude para solucionar um problema ou transformar a realidade onde estava. E aí, acrescida do V, de valores, e do E, de empatia, que assim, não é uma coincidência, mas você começou a falar sobre a empatia, essa necessidade de ver o outro, de sentir com o outro e impactar o meio. Estou vivendo uma experiência já com 56 anos de idade, vivendo essa experiência de estar escrevendo um capítulo para o livro Coach para Líderes e Empreendedores, e o capítulo que eu estou escrevendo chama-se Chave, uma ferramenta para líderes, de mapeamento de competências para líderes e empreendedores. Estou fazendo também um e-book, que é Vire a Chave, que é exatamente uma provocação para que a gente possa utilizar as chaves que tem para transformar a nossa vida e transformar o meio onde a gente vive. E como é que nasceu essa ideia? Legal. Essa ideia vem já de toda uma história, toda uma trajetória na educação, né? Veja bem, acho que eu estou num momento muito bonito de síntese. Eu absorvo muito, eu sou muito aprendiz, gosto de aprender. E, de repente, até a própria esposa provocando, está no momento de você escrever todos esses projetos, esses trabalhos que você desenvolveu, né? É preciso ser relatado. Então, surgiu essa oportunidade, eu já estava escrevendo o e-book, surgiu essa oportunidade de estar fazendo esse capítulo, e aí ele foi fluindo, né? E uma coisa bem legal, principalmente o e-book, eu enviei para pessoas queridas, inclusive enviei para a Maristela também, e ela, de certa forma, o próprio e-book está tendo uma construção coletiva. Como é legal isso também. Então, várias pessoas me retornaram e eu refiz alguns caminhos, algumas trilhas, né? E foi muito legal como ele foi crescendo a partir da própria leitura e observação das pessoas queridas e amadas, que com muito carinho me mostraram: Dilson, que tal caminhar por aqui e fazer isso? Então, a gente é aquela questão, a gente tem um conhecimento, tem uma habilidade, tem atitude, tem os valores, mas a empatia nesse sentido, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente saber escutar e ter a humildade de até mudar algumas coisas e para melhor, né? Para crescimento. Então, eu acho que você utilizou a palavra certa, a humildade. Porque quando humilde não significa ser humilhado. Muita gente confunde humildade com humilhação. Humildade é você se colocar em posição ao outro, na posição de aprendiz também. Mesmo que você tenha mais conhecimento que a outra pessoa ainda tem muita coisa para te ensinar. Vá lá no meio do sertão, aquela pessoa que vive ali uma vida muito sofrida, ela pode não ter até tido direito à educação, mas com certeza, com todo o seu conhecimento, ela ainda vai te ensinar muita coisa. Isso é fascinante mesmo. As pessoas, cada um tem o seu brilho, tem a sua verdade, tem o seu conhecimento, tem as suas habilidades, né? E tem as suas crenças e valores. E às vezes as nossas crenças, também pode nos tolir, a gente ter medo, receio e não nos posicionar de maneira coerente, né? Isso aí é forte. Mas quando a gente tem esse olhar aguçado, acho que aí é interessante, que vem aí a gente pode dizer de sabedoria, né? Da palavra de sabedoria, que está não necessariamente o conhecimento está próximo, mas essa ideia de olhar para o outro, saber o que o outro diz, respeitar e aprender um com o outro. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que você agora deixasse os seus contatos para que as pessoas possam encontrar o seu livro, né, que brevemente vai estar aí à disposição, o e-book também à disposição, para que possam usufruir desse seu conhecimento com muita empatia. Eu gostaria que você deixasse um recado bem curtinho, porque a gente está no finalzinho do programa, e deixasse o seu telefone de contato.
Tá, o meu telefone é 98889, olha como é fácil, 6669. Vocês podem me encontrar no Instagram, Dilson Costa Neves, @Dilson Costa Neves. Tá? E uma coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: tem esse trabalho chamado CD Gente é Pra Brilhar, que eu quero presentear a esse casal querido, e aí ele tem uma letra da música que eu acho fantástico. Eu gostaria então de terminar falando sobre ela, que diz assim: viva a diferença, ser especial. E ela diz assim: como é bom ser diferente, ser alguém especial em cada cor de nossa gente, um universo cultural. Criança negra, criança bela, ser ameríndio com muito axé e no terreiro da Irmandade celebrar a nossa fé. Ser especial é ser um dao, ser portador de um grande astral, cantar a paz e o amor, ser solidário e acolhedor. Ser paraplégico e caminhar na escuridão, te enxergar. Tens HIV, vou te acolher, discriminar não tem pra quê. Se não sei ler, vou aprender, talvez em braille podes crer, pois os sinais já sei de cor, um mundo unido é bem melhor. Maravilha estar aqui. Muito obrigado, Dilson. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu estarei aqui trazendo mais novidades para vocês. Até lá!